Hoje iremos falar um pouco sobre a história de Genshin Impact, um jogo bastante popular aqui no Brasil e que eu jogo há... Eu não lembro bem há quanto tempo eu jogo, eu tentei fazer uma conta nesse momento e de cabeça isso não é tão rápido. Eu quero conversar especialmente sobre a lore do jogo, já que eu sou escritora e amo ver outras histórias. Para uma história, o mais importante não é sobre o que a história é, o que ela é, o que tem nela, e sim a forma que conta, porque faz toda a diferença. Então este será o nosso início. A lore de Genshin é contada de várias maneiras diferentes. Missões de Arcontes é a principal. Mas também tem as missões lendárias, sendo de personagem ou de mundo. Também você pode encontrar informações em artefatos ou em lugares aleatórios do mapa. Você também pode encontrar informações em trailers, que tem disponíveis nas redes sociais da empresa do jogo. E sei lá mais o que. É bastante coisa, ela tá completamente espalhada. Por um lado, esse método variado de contar histórias pode ser bom, por outro pode ser ruim, porque não é nem um pouco auto-intuitivo. É melhor do que HQ? Sim, porque HQ eu não fazia como começar a ler uma. E isso desanima bastante. Por outro lado, é interessante você mesmo ir atrás da história e não vir tudo pra você. A sensação de imersão é um pouco maior, mas, na minha opinião, Genshin não faz isso com excelência. Se houvesse uma organização melhor, ela seria muito mais bem contada. O que mais me incomoda são as missões lendárias. Especialmente as missões lendárias de mundo, não de personagem. Elas estão lá contando coisas importantíssimas da história. São completamente enroladas e entediantes e cheias de coisa inútil para no meio ali ter um tesouro. Eu só não faço elas e pego as informações com outras pessoas que fizeram. Horríveis, horríveis. Mas missões de Arconte, por outro lado, compensa bastante, porque elas são muito bem trabalhadas. Nem sempre tão boas, mas muitas vezes agradam bastante pessoas. Agora, aprofundando um pouquinho mais nisso, também tem como e quando vão liberar as informações para o jogador. Eu acho que Genshin é um pouco desequilibrado nisso. Fica muito tempo sem revelar informação, depois revela muita coisa do nada, como agora em Natla, revelando pra gente tudo do abismo, que a gente ficou um tempão esperando, tendo nem vislumbre disso. E toda essa história a gente acompanha a parte da visão do viajante, que é o protagonista do jogo. Ele acabou parando em Teyvat, um continente meio maluco aí, em busca de sua irmã gêmea. Dependendo de quem escolher, vai ser o irmão gêmeo. Mas, canonicamente, o protagonista oficial é o Aether. Então, a gêmea que vai ser procurada é a Lumine. E eu, pessoalmente, acho o Viajante um bom observador. Nada além disso, um bom observador. É bastante divertido ficar só observando todos os personagens terem suas próprias vidas, sem ironia nenhuma, em minha opinião. Mas o Viajante poderia ter mais personalidade, pelo menos. E não temos mais nada pra falar sobre ele, porque não temos nada do protagonista direito. Agora, parando um pouco as críticas, porque a pior parte já falamos, vou falar sobre a jornada do viajante nas 7 nações de Teyvat, que, de acordo com uma fadinha voadora que nós pescamos, é importante para encontrar. É sério, como o viajante foi acreditar na Paimon? Começamos na nossa querida Moonstage, onde temos a introdução do jogo de uma forma simples, clara e sem nenhum, como é que fala? Tacar uns milhões de informações em cima da gente sem a gente entender nada, tentando acompanhar o ritmo e ficar tudo perdido. O início desse nunca é bom, ainda bem. Introduziu a Ordem do Abismo como se fosse explicando para uma criança. Começou a falar sobre os Fatuis. E hoje começou a falar por quê. De início eles pareciam ser vilões, mas estão cada vez mais sendo construídos e parece que cada vez mais estão do nosso lado. E também nos explicou sobre os conceitos de Celestia, que teve uma posição um pouquinho diferente dos Fatuis. Parecida, na verdade, mas o oposto. Ela era para, na teoria, ser boa, mas cada vez mais nós estamos vendo que nós já temos certeza que boa ela não é nem um pouco. Se o juiz supremo de todos, Monsieur Neuvlet, fala isso é porque ele tá certo. Ele tem moral com o Fendel. E também o Fendel quer ir contra Slash junto dele.
Estes foram os 3 assuntos principais introduzidos em Mondstadt, que até hoje são os assuntos principais do jogo. A Ordem do Abismo, o grupo que nossa irmã gêmea se aliou e sumiu, não foi bem desenvolvido, na minha opinião. Agora está começando. Provavelmente estão guardando fazer um grande plot twist, mas eles poderiam dar mais informações pra gente, para dar a sensação que nós sabemos muito bem sobre a Ordem do Abismo, aí depois revelar que realmente é a verdade. Realmente surpreender todos. Não gosto da sensação de estar por fora. Sem contar que fazer um plot twist é muito melhor deixar o leitor, ou o jogador, neste caso, pensando que sabe da coisa mesmo, para então você revelar que tudo aquilo que ele acreditava era uma mentira. Já os Fatuis, para mim, têm um desenvolvimento muito agradável. Eles são completamente controversos e isso é perfeito. Nós os conhecemos como os diplomatas de Snezhnaya, a última nação, completamente irritantes, que se acham donos de tudo, acham que pode mandar em tudo, e estão lá utilizando métodos nada agradáveis para conseguir o que eles querem, provavelmente algo bem ruim. Bem, era o que imaginávamos que seria ruim, né? Já que eles são ruins, não é? Ou não? Mas logo na segunda nação que nós vamos, o Arconte é amigo de um Fatui. E ele negocia com os Fatuis. Essa treta toda desenvolve de uma forma muito cabulosa. Chegamos na nação com o Arconte morrendo. Aí nos acusam de ser um assassino. Mas na verdade a gente vai lá tentar provar que não somos assassinos e encontramos o Arconte vivaço, sendo amigo de um Fatui. Mas tem um probleminha. Tem um monstro pra gente derrotar. E a gente derrota. Nós e todas as pessoas daquela nação. Então, a gente descobre que foi o Fatui amigo do Arconte que soltou esse monstro ao mando do Arconte. Para fazer um teste com o povo dele. Ver que vocês poderiam... Como é que fala? Ter suas próprias pernas, andarem sem o Arconte, não precisar do governo dele, já que ele estava muito velho e precisava se aposentar. Que maneira genial de se aposentar, não é mesmo? E com o passar do tempo também conhecemos outros Fatuis. E vemos que são pessoas boas, como o Linné, a Lunette e o Freminé em Fontaine. Eles são Fatuis. Eles agem de forma muito suspeita. Mas eles são uns piticos. Não tem nada de errado que eles estavam fazendo. Assim como todas as pessoas da nação deles, eles estavam tentando fazer as nações deles sobreviverem à profecia de formas legítimas. Pelo que me lembro. Eu não lembro deles cometendo nenhum tipo de crime horrível. Cometendo crime sim, mas praticamente todo mundo faz isso, não é? No jogo, não na vida real, por favor. O que, com o passar do tempo, faz nossa confiança aumentar nesse grupo e nós conhecê-los melhor, sabendo que eles não são tão ruins quanto parecem. Tem gente muito ruim ali, tem, mas também tem gente muito boa. Depois de Fontaine, que é a nação dos 3 personagens que eu citei, nós vamos para Natlan. E nela, o clima de desconfiança com os fatores acaba completamente com o Capitano. No trailer, ela ataca Arconte? Sim, ataca Arconte. Age de maneira suspeita no início da missão? Sim, mas logo logo todo mundo está amigo. Por último, temos Celeste e seus Arcontes. Eles são apresentados como os deuses daquele mundo. E são deuses, são bons, não são? Então... eram para ser. Mas nós descobrimos que Celestia praticamente deu um golpe de estado nos dragões. Porque Teyvat era governada por dragões, mas Celestia veio, pegou o poder deles, plantou uma ditadura praticamente. E se diz ser deuses. Além de que esses arcontes que nós conhecemos, fazemos amizade, sempre escondem algo e parecem temerosos quando se trata de Celestia. O Arconte que conhecemos contrariou Celestia. Uma não, 2. 3, não, pera. Nem os próprios arcontes gostam de Celestia, que ainda bem está dormindo por um momento. Então, quando ela está dormindo, ela basicamente está inativa, todo mundo pode fazer o que quiser, que ela não vai dar uma de doida e tacar, sei lá, fogo do céu. E gente que só quer a liberdade. No bom sentido da palavra. Tem alguns que usam a palavra liberdade para fazer umas coisas bem... enfim.
nosso ápice contra a Celeste no momento, eu diria que foi em Fontaine. Celeste deu uma profecia de que Fontaine iria ser inundada e iria morrer por causa do pecado original, que no caso era ter nascido. Mas a Arconte deles não queria esse destino para Fontaine, então ela meio que deu sua vida no lugar do seu povo para poder pagar pelo castigo de Celeste, e assim o povo dela não tinha que pagar. Sim, isso é pouco familiar de vocês, e sim, é a referência que vocês estão imaginando, porque Fontaine é uma nação inspirada na França, normalmente eles pegam muitas crenças locais quando inspiram a nação, então pegaram muitas crenças do cristianismo. Logo, Fontaine representa o diabo. Fontaine não, pelo amor de Deus, Celestia, nossa. Será que é o calor? O que é uma visão muito interessante quando você considera o gnosticismo. Genshin faz muita referência ao gnosticismo. Uma das provas disso é que o que dá os arcontes, o poder deles, é a gnose. E eles também têm o passo gnóstico, que isso parece coisas bobas, mas quando você vê esses detalhes e começa a procurar sobre essa religião, você percebe que realmente é semelhante com o Genshin Impact. Explicando um pouco sobre gnosticismo, inicialmente era uma heresia dentro do cristianismo na época dos apóstolos, que misturou cristianismo, judaísmo com helenismo, que no caso eram as crenças gregas. Mas chegou uma situação. Mas isso tornou algo tão cabuloso que se tornou uma nova religião, de tão distante que foi. Mas também não foi tão distante assim. Dá pra ver uma semelhança com o cristianismo ainda, apesar de ser bem absurda. No gnosticismo diz que Uno, o Deus Supremo, criou o mundo perfeito, mas Demiurgo, que seria meio que a contraparte do diabo, veio lá e criou o mundo material corrompendo tudo que ele teria feito. E a minha teoria é que Demiurgo é representado por Celestia. O que faz mais sentido quando você vê que os arcontes têm todo o nome de demônios. Agora, distanciando um pouquinho mais da história principal do jogo, o viajante faz muitos relacionamentos em sua viagem. Na minha opinião, isso é algo que muitas vezes é bem divertido. Porque eu digo muitas vezes. E não sempre. Durante as missões de Arcontes, que são as missões principais, você normalmente passa muito tempo com um personagem, depois você passa com outro, depois passa com outro, e cria uma amizade com ele, ou quem sabe até uma espécie de romance, porque o tanto de personagem que dá em cima do viajante é impressionante. A questão é que nem sempre esses personagens são legais. Eu não gosto da Moalani e tive que ficar quanto tempo com elas? 1 hora? Pra mim ela é muito forçada, sabe? Essa é a minha opinião. Tem gente que gosta dela e... eu não considero ela um personagem ruim porque eu não conheço ela tão bem assim. Teria que olhar mais a história dela a fundo. Mas ela parece ser bem superficial e o que não me fez ter interesse na personagem. Eu tive que aturar ela um tempão. Por outro lado, isso na maioria das vezes é divertido e bem desenvolvido. Nós conseguimos fazer amizade mais fácil em um jogo que pessoalmente. Tá, isso não é uma comparação muito boa, que fazer amizade pessoalmente não é uma amizade online. Vamos comparar com a amizade online. Mais fácil que fazer uma amizade online. Você pega apego aos personagens, como a Katina. A Katina é uma que eu gostei bastante. Ela é uma criancinha fofinha, só que me fez gostar muito dela, porque eu tenho um senso materno muito forte com crianças fofinhas. Mas ela tinha muitos sonhos. E ela queria realmente realizá-los, mas não tinha tanta confiança. A gente ajudou ela, a gente acompanhou ela na jornada dela, o que foi incrível. Dito tudo isso, eu acho que o mundo aberto de Genshin é melhor do que a lore dele. Afinal, é um jogo focado no mundo aberto, não na lore, então eu não acho justo julgar Genshin apenas com a lore dele. E sim, principalmente, a parte do mundo aberto dele, que é muito divertido de explorar.